Hello students, good afternoon. Here the teacher André, and today we're gonna keep our studies about chapter 5 Under the Sea, ok? So let's do it. Olá pessoal, boa tarde, aqui é o professor André e hoje nós iremos dar continuidade nos nossos estudos do capítulo 5, tá? Cujo tema é Under the Sea. Tá bom, pessoal? Então, por favor, abram a página número 78, que nós vamos introduzir um conceito muito importante, tá bom? Pessoal, no exercício 6 da página 78, nós temos um, um quadro aqui que vai introduzir para a gente um novo tempo verbal. Não sei se vocês se recordam, a gente estudou nos dois capítulos anteriores o tempo present continuous, tá? Que é quando a gente usa para falar de coisas que estão acontecendo no momento da conversa, né? Agora, pessoal, nós vamos aprender o tempo verbal chamado simple present. O simple present, pessoal, a gente usa para a gente falar de verdades, assim, coisas que é fatos, tá? Por exemplo, você olha uma coisa é aquilo, então você vai usar o simple present, para hábitos, rotinas, tá? Regras, enfim, ele tem bastante aplicação também, tá? Então, pessoal, vamos entender um pouquinho como que funciona a estrutura para a gente formar frases no Simple Present, tá? E depois a gente vai explorando mais como que a gente aplica isso. Por exemplo, vamos lá, Simple Present aqui, pessoal, vamos pegar uma frase aqui, tá? Por exemplo, it lives underwater, ou seja, it quer dizer o animal, tá? Lives quer dizer que ele vive e underwater debaixo d'água. Então, essa frase é um fato, é uma verdade, quer dizer que o animal vive debaixo d'água, tá? Diferente do present continuous que a gente usava, por exemplo, o animal está nadando debaixo d'água, ou seja, ele está fazendo aquilo naquele momento, tá? Agora aqui é um hábito, é uma coisa que é verdade, que é um costume, como se diz assim, é uma coisa que acontece várias vezes, é uma rotina, repetições. Então, ó, esse animal vive debaixo d'água, tá? Vamos ver outro exemplo aqui, ó. He goes to a marine park, ou seja, ele vai para um parque marinho. Então, é um fato, tá? É uma coisa que acontece. She studies oceanography, ou seja, ela estuda oceanografia, tá? Então, é um outro fato. Então, para esses tipos de, quando a gente quer falar de hábito, fatos, né, rotinas, a gente vai usar o simple present. Tá joia, pessoal? E como que é a estrutura do simple present? Aí eu vou explicar para vocês, tá? O simple present, pessoal, a gente vai usar assim, ó. Por exemplo, aqui eu vou pegar uma frase de exemplo aqui, tá? Por exemplo, vamos pegar uma frase aqui, ó. It lives underwater, tá? Aqui, pessoal, vamos mudar os pronomes, tá? A gente pode usar o pronome I, como se eu vivo debaixo d'água. Então, I live underwater. Ok? Aí, pessoal, também eu posso dizer que você vive debaixo d'água. Então, you live underwater. Ok? Aí, pessoal, a única questão, a única regrinha que tem nesse Simple Present é o seguinte: na terceira pessoa, no she, no he e no it, o verbo vai ter uma mudançazinha. Então, ao invés de a gente falar I live, you live, a gente vai acrescentar um S aqui, tá? Então, fica she, he, it,
lives, tá? Lives. Lives underwater, tá? Então, essa é a única regrinha que a gente tem na construção do Simple Present. Aí depois, quando a gente for usar we, you and they, ok? O verbo volta ao normal, underwater. Entendeu, pessoal? Então, é um pouquinho mais simples a estrutura do que o Present Continuous que a gente estudou no passado, tá? E a única questão que a gente tem que fazer aqui é adicionar esse S, tá? Porém, pessoal, a forma de escrever, tá? Ela altera um pouquinho. A maioria dos verbos a gente adiciona somente o S, tá? Mas tem alguns verbos que eles têm transformações diferentes, tá bom? Por exemplo, os verbos go, terminado em o, por exemplo, os verbos que terminam em o, a gente não vai adicionar só S, a gente vai adicionar ES, tá? He goes to a marina park, ou seja, como é o pronome em terceira pessoa, he, o verbo tem que ter alteração. Nesse caso, a gente não vai usar goes, e sim goes, tá? To a marina park. E também, pessoal, os verbos que terminam em Y, study, e é precedido por uma vogal, study é o verbo na sua forma. Termina em Y e é precedido por uma consoante, a gente vai arrancar o Y e adiciona IES, tá? Isso aqui é só na forma de escrever. Então, she studies oceanography, ok? Pessoal, então é isso, tá? Eu quero que vocês, nesse exercício, escutem o áudio 25 e nesse áudio vai falar alguns hábitos de dois animais, tá? Então você vai prestar atenção no áudio e depois vai dizer qual animal ou os animais que estão falando, tá? Prestando atenção nos hábitos. Eu quero também, pessoal, que vocês prestem atenção na forma que ele usa o verbo, tá? Por exemplo, se ele usa o pronome they, aí ele vai usar uma forma do verbo sem um S. Se ele usa o pronome it, vai aparecer o S na fala dele, tá joia? Então é isso por enquanto. Nos próximos vídeos eu vou introduzindo melhor esse assunto, tá bom? Então vejo vocês nos próximos vídeos. So guys, for this part is enough. See you on the next video. Bye bye.